Glória a Deus. A palavra que o Senhor ministrou meu coração para compartilhar com os irmãos se encontra lá no livro de Crônicas, livro das Crônicas, no capítulo 29. Nós vamos falar sobre o avivamento que precede a colheita. Oh, que coisa tremenda, né? E nós vimos aqui o vídeo sobre colheita, né? O avivamento que precede a colheita e também as atitudes que precedem o avivamento. Quem aqui já orou por avivamento? 2 Crônicas, capítulo 29. Quem aqui já orou por avivamento? Seja na sua vida, na igreja, na nação. Eu acredito que, como cristãos, cada um de nós já orou e tem orado por avivamento, não é assim? E é interessante que essa palavra avivamento, fui procurar no dicionário, né, nós sabemos que tem uma conotação espiritual, mas literalmente, né, no dicionário Aurélio, essa palavra avivamento, avivar, né, avivamento deriva de avivar, significa tornar mais vivo. Tornar mais vivo. Então, muitas das vezes nós pensamos assim, avivamento é trazer o que estava morto e ressuscitar. Não, trazer o que estava morto à vida é ressuscitar. Avivar é você tornar mais vivo. Isto é como se fosse alguém, né? Eu botei aqui, né? Completando, alguém que estava definhando, sem vigor, de repente recebe uma injeção de ânimo, se levanta completamente renovado, revigorado, para prosseguir na caminhada e cumprir o propósito para o qual foi chamado. Amém, queridos? Então, quando nós oramos por avivamento, nós estamos orando para que aquilo que está, muitas das vezes, enfraquecido, né, sem vigor, sem força, venha tomar o quê? Uma injeção de ânimo do céu. Algo que venha do céu e que nos desperte, que nos renove, para que nós venhamos a cumprir aquilo para o qual nós fomos chamados para fazer. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. E aqui nós vamos ver também, nesse segundo livro das Crônicas, capítulo 29, que o avivamento, ele vem de Deus, não é verdade? Quem manda o avivamento? Quem manda? Deus. Mas quem provoca o avivamento somos nós. Deus manda o avivamento, mas quem provoca o avivamento sou eu e você. Amém, meus amados? Vamos ver confirmado isso na palavra, aqui em 2 Crônicas, capítulo 29. Vou estar lendo aqui do versículo 1 ao 2, primeiramente. Amém? Estão juntos comigo? Então, amém. Na minha Bíblia, não sei se na sua está assim, tem um título assim, o avivamento de Judá por Ezequias. O avivamento de Judá, da nação de Judá também, né? Nação de Israel, né? Por Ezequias. Então, um homem provocou o avivamento de uma nação. Preste atenção nisso, querido, porque isso significa que uma pessoa posicionada pode provocar o avivamento numa nação inteira. Você crê nisso? Eu creio, porque a palavra de Deus diz isso. Amém? Diz aqui, Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia, filha de Zacarias. Ele viveu de maneira como Yahvé, o Senhor, aprova, tal como procedera o rei Davi, seu predecessor. Então, Ezequias viveu de maneira como Yahvé aprova, por isso provocou o avivamento na nação de Judá. Então, daqui em diante, querido, do versículo 3 em diante, nós vamos ver as atitudes que provocam o avivamento. São princípios. Aí você vai dizer, mas minha irmã, isso está no Velho Testamento. Só que os princípios do Velho Testamento
também se aplicam no Novo Testamento. Nós temos que estar atentos a isso. E aqui, quando eu estava lendo, o Senhor ministrando em meu coração, nós vamos chegar mais à frente nisso, o Senhor me deu o retrato do que está acontecendo na nação brasileira neste momento. Nós vamos ver um paralelo da igreja com a nação brasileira, porque nós sabemos e temos aprendido que a redenção do Brasil passa pela igreja. Amém? Mas uma igreja que posicionada continua na posição. Aqui nós vamos ver isso, né? Ezequias aqui se levanta para trazer uma outra postura, porque nós sabemos, né, tanto no livro dos reis como no livro das crônicas, fala as histórias dos reis, né, de Israel, de Judá, e muitos reis eram tementes a Deus e outros não. Ezequias aqui se levanta como um que teme a Deus e tem atitudes que provocam o avivamento, isso é, o renovo, o fortalecimento da nação de Judá. Amém? É aqui no versículo 3. Primeira coisa que acontece, a atitude que eu e você temos que tomar para provocar o avivamento. A primeira atitude é purificação do templo. Repete comigo, purificação do templo. Amém? A partir do versículo 3 até ao versículo... Vamos seguir, até onde Deus mandar, tá? Vamos seguindo aqui. A purificação do templo. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa de Yahvé. O Senhor e as reformou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reunindo-os na praça oriental, e os exortou, dizendo, versículo 5, preste atenção nisso: escutai-me, ó levitas, santificai-vos nesse momento, e consagrai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpai toda a impureza do santo lugar, porquanto nossos antepassados foram infiéis e praticaram o que é mal diante de Yahvé, o Senhor nosso Deus. Eles o desprezaram, desviando o rosto da habitação do Eterno, e deram-lhe as costas. Queridos, infelizmente, nós vamos ver que nos nossos dias não é diferente. Nós sabemos, e nós estamos aqui em SEGEC, nós temos uma visão, amém? Uma visão profética, uma visão apostólica, amém? Uma visão de imergirmos na palavra, de santificarmos a nossa vida, amém, queridos? Você crê nisso? Mas, na verdade, essa visão é para o corpo. Na verdade, não é para uma denominação, é para o corpo. E tanto nós, como denominação, como todo o corpo de Cristo, precisa ter a consciência que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não há avivamento sem santidade. Não há avivamento sem purificação da vida do templo. E nós sabemos que o templo somos nós. Muitas vezes as pessoas têm orado por avivamento, Senhor, manda avivamento, mas não se santifica a sua vida. E aqui nós vemos que a nação de Judá estava passando por problemas terríveis, porque o povo havia se desviado e virado as costas para o Eterno. Muitas vezes, muitos cristãos fazem isso com o Senhor, mesmo na casa de Deus. Se desviam do propósito, viram as costas para o Eterno, para seguir o seu próprio modo de pensar, os seus próprios caminhos, os seus próprios achismos. Não santificam a vida. Porque nós vamos ver aqui, querido, que na verdade a santificação vem quando nós nos expomos à palavra. E a palavra vem nos santificando e nos mostrando onde nós estamos errando e o que dentro de nós precisa ser mudado. E muitas vezes, quando somos confrontados com a palavra, nós dizemos assim: ah, não, isso é para fulano, não é para mim.
E Deus está falando comigo e contigo que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não há avivamento sem santidade. Então, a primeira coisa nós temos que ter, Senhor, eu quero o avivamento. Então, na minha vida, Senhor, sonda o meu coração, como o salmista, né? Orou. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Expurga-me dos pecados ocultos. Aquilo que tem impedido do Senhor tomar totalmente o controle da minha vida. Senhor, eu não aceito. Eu não quero. Porque eu quero o avivamento na minha vida, na minha família e na minha nação. Você quer isso, querido? Então, nós temos que santificar a nossa vida e buscar isso incessantemente. Isso é todos os dias, querido. A santificação, ela é diária. Como eu sempre falo aqui, né? Como nós precisamos tomar banho todos os dias, santificação também é todos os dias. Amém, meus amados? Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. E agora aqui, vamos continuar aqui. Versículo 7 em diante, diz assim a palavra. Chegaram a fechar as portas do pórtico, o vestíbulo, e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso sagrado, nem apresentaram holocausto no santuário em devoção ao Deus de Israel. Por essa razão, veio grande ira da parte de Yahvé sobre Judá e Jerusalém, e todo o povo foi transformado em motivo de horror, desespero e zombaria, como vós o estáis contemplando com os próprios olhos. Porque nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, filhas e mulheres estão presos, vivendo como escravos. Tenho, pois, agora, presta atenção, meus amados, tenho, pois, agora em meu coração o firme desejo de estabelecer uma aliança com Yahvé, oh, aleluia, o Senhor Deus de Israel, para que o fogo do seu juízo e de sua ira se afastem de sobre todos nós. Portanto, filhos meus, não sejais negligentes, pois Yahvé, o Senhor, vos escolheu, amém, querido? O Senhor nos escolheu, amém? Vos escolheu para o servirdes em sua presença, e para serdes seus ministros, e exalarem santo perfume de seus incensários diante dele. Oh, aleluia! Queridos, houve uma disposição no coração do rei Ezequias, nesse momento aqui. No versículo 10, ele dá uma palavra tão tremenda. Ele disse, houve no meu coração o firme desejo de estabelecer uma aliança com Yahvé. Para que haja avivamento, deve haver no meu coração e no teu um firme desejo, não é qualquer desejo. Ah, eu desejo avivamento. Não. Tem que haver um firme desejo de nós termos realmente uma aliança ratificada com Yahvé. E essa aliança passa por uma vida de santidade, onde eu determino ter um compromisso firmado com Deus e Yahvé, de servi-lo, de santificar a minha vida, de purificar a minha vida, para que eu seja um instrumento de uso exclusivo de Deus. Meus amados, em nome de Jesus, muitas vezes você pode pensar assim, mas irmã, já tenho ouvido muito isso, eu sei de tudo isso, mas não adianta nós sabermos uma coisa e não praticarmos ela. Eu posso ter o conhecimento de tudo isso, eu já li, mas eu li essa passagem, minha irmã, eu já li isso, eu já sei. Mas o Senhor falou no meu coração, ministrou muito tremendamente. Olha, é necessário que a minha igreja pratique de forma firme o compromisso que ela diz ter comigo. Se você tem um compromisso com uma pessoa, você tem que ter atitudes que demonstrem que você realmente tem um compromisso com ela, não é verdade? Se eu marco de me encontrar com a Suzana, né, num lugar. Suzana, eu vou encontrar com você lá no Parque Shopping. Tal hora.
Eu me comprometi com a Suzana, não foi? Mas se a Suzana for ficar me esperando e eu não for ao encontro e não der nenhuma satisfação para a Suzana do porquê eu não fui, ou se simplesmente deixo ela esperando muitas horas e chego a hora que eu quiser chegar, o que eu estou demonstrando para a Suzana? Que eu não tive um compromisso com ela. Que eu não tenho um compromisso contigo. Não é verdade? Eu falei que tinha. Não é isso, Suzana? Eu falei que ia encontrar com você. Mas ou eu não fui e não te dei satisfação, e também, pior ainda, ou simplesmente deixei ela esperando e cheguei a hora que eu queria. E, de repente, a Suzana olha assim e fala assim, não, está muito tarde, eu vou para a minha casa. A Rose falou que ia chegar a tal hora, não chegou, eu vou embora, porque eu tenho mais o que fazer. E muitas vezes nós fazemos assim com Deus. Nós assumimos um compromisso com Ele, de servirmos ao Senhor de todo o nosso coração, de amarmos a Ele, com todo o nosso entendimento, toda a nossa força, de todo o nosso coração, de renunciarmos tudo por amor a Ele. E quando chega na hora de nós praticarmos isso, nós simplesmente viramos as costas, não, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, nós estamos na época da graça e Ele entende tudo. Então, eu vou viver um pouco a minha vida, depois, quando eu puder, eu vou assumir aquele compromisso que eu fiz com Deus. E depois nós vamos clamar por avivamento? Se não tivermos compromisso de aliança com Yahvé, eu posso orar, jejuar 21 dias para o avivamento, e ele não vai vir na minha vida. Eu vou muitas vezes assistir ao avivamento na vida dos outros, mas você é um assistente, não você é um participante. Só vai participar do avivamento que eu creio que já está às portas. Amém, queridos? Aquele que tem o compromisso de santidade com Yahvé. Aquele que não vira as costas para Ele ou simplesmente dá de ombro, não, eu vou fazer quando eu quiser, agora não tenho tempo, eu tenho algo para resolver a respeito da minha vida. E quando você faz isso, você está dizendo para Deus, eu não tenho compromisso contigo. Mas em nome de Jesus, na nossa vida não vai ser assim. Amém, queridos? Não aceitamos isso, porque nós queremos o avivamento. Venha também sobre a nossa vida. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Então, a primeira coisa, amém? Guardem isso. A primeira atitude que nós temos que ter para que o avivamento venha se manifestar na nossa vida, na nossa família, na nação brasileira, é a purificação do tempo. Amém, meus amados? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Segunda coisa, isso é muito importante, querido. Está aqui, vamos ler aqui no versículo 20. Vou pular alguns versículos aqui, mas esse aqui é muito importante. Amém, meus amados? Versículo 20 fala sobre Ezequias restabelece o culto a Deus. Oh, aleluia! Queridos, o que é culto a Deus? Eu estava pensando nisso. Porque muitas vezes, eu já falei alguns anos atrás, eu falava muito isso. Né? Hoje não falo mais, mas alguns anos atrás eu falava muito isso. Eu ia para a igreja, a gente falava assim, não, e o culto hoje foi uma bênção, o culto foi muito bom. Aí na outra semana, íamos à igreja, aí muitas vezes falávamos assim, não sei se você já falou ou fala, mas é um costume que muitas vezes muitos cristãos falam. O culto hoje não foi bom, não. Eu não gostei do culto hoje. O culto da semana passada foi muito melhor. Queridos, o culto é para quem? Para Deus. Quem tem que julgar se o culto está sendo bom ou não? Deus. Sabe por que muitas vezes nós dizemos que o culto foi bom, o culto foi ruim? Porque nós não cultuamos e nós muitas vezes tomamos o culto como sendo para nós. Não é verdade? Não, o culto é para mim. O culto está bom? Porque para mim está sendo bom. O culto está ruim? Porque para mim o culto não foi bom. Mas o culto é para Deus.
Por isso, diz aqui que Ezequias restabelece o culto a Deus. Porque um povo que não tem aliança, uma pessoa que não tem compromisso, uma pessoa que não se santifica, nunca vai prestar um culto que agrada a Deus. Por isso, Ezequias entra, primeiro purificar o templo, depois para restabelecer o verdadeiro culto a Deus. Amém, meus amados? E o que tem que haver no verdadeiro culto a Deus? Olha só, versículo 20 em diante. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias convocou os líderes da cidade e juntos subiram à casa de Yahvé, o Senhor, levando com eles 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado de todos, em favor dos príncipes e da realeza, do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar de Yahvé. Então os sacerdotes imolaram novilhos, pegaram sangue e os aspergiram sobre o altar. Também imolaram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, imolaram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Depois mandaram trazer os bodes expiatórios, destinados mais precisamente ao sacrifício pelo pecado, diante do rei e da assembleia, a fim de que lhes impusesse as mãos para a oferenda. Agora preste atenção, meus queridos. E os sacerdotes os imolaram e do seu sangue derramado sobre o altar fizeram um sacrifício de arrependimento. Fala assim, sacrifício de arrependimento. Mais uma vez, sacrifício de arrependimento. Amém. De arrependimento pelo pecado, a fim de completarem o rito de expiação por todo Israel. Com efeito, era por todo Israel que o rei ordenara que se oferecessem os holocaustos e os sacrifícios pelos erros e pecados cometidos. Colocou a seguir os levitas na casa de Yahvé com os símbolos, liras, harpas e cítaras, segundo as prescrições de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. Porque esta ordem veio primeiro do Senhor, por intermédio de seus profetas. Os levitas posicionaram-se em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias mandou que se oferecesse o sacrifício sobre o altar, e quando o ritual do sacrifício teve início, preste atenção nisso, começou ao mesmo tempo, fala assim, começou ao mesmo tempo, começou ao mesmo tempo, o canto de Yahvé, o Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Preste atenção nisso, queridos. Algo muito importante. Onde existe arrependimento sincero e adoração em santidade, o culto a Deus é estabelecido. Não existe culto a Deus sem arrependimento sincero da nossa parte e sem uma adoração em santidade. Esse é o culto que Deus vai receber. Porque quando nós entramos na casa do Senhor juntos, né? Mesmo nós cultuamos a Deus em casa? Cultuamos, amém? Nosso culto não pode se resumir somente aqui. Mas quando nós estamos juntos como igreja, nós nos tornamos o quê? Corpo de Cristo. E nessa unidade de corpo, o Senhor requer de nós, como corpo, porque Ezequias chamou o povo. Ele era o rei, amém, Judá? Ele tinha uma posição de autoridade. E ele sabia que ele ali estava sendo um instrumento para poder trazer o avivamento, isso é o vigor, o renovo para a nação de Judá.
Mas ele sabia que o povo tinha que vir junto com ele no mesmo espírito. Que ele sozinho não teria condições. Presta atenção, nós falamos com uma pessoa só, não é isso? Ezequias provocou o avivamento, não é isso? Deus começou a agir. Mas Ezequias se posicionou e começou a chamar o quê? O povo para vir junto com ele, no mesmo propósito. Irmãos, em nome de Jesus, Deus está nos chamando como igreja para uma unidade de pensamento, sentimento, motivação e propósito. Eu não posso pensar uma coisa, sentir algo no meu espírito e vocês estarem completamente alienados daquilo que eu sinto e penso no sentido espiritual. Vocês estão me entendendo? Por quê, querido? Porque nós somos corpo de Cristo. Eu não quero, não aceito na minha vida perder o que Deus tem para derramar por causa da minha inércia, da minha falta de compromisso e de não estar junto com o meu irmão no mesmo propósito, sentimento, mesmo o meu irmão sendo totalmente diferente de mim, em questão de personalidade, em questão de muitas vezes gostos, não é verdade? Muitas vezes nós queremos estar em comunhão somente com as pessoas que se parecem um pouco com o nosso modo de ser, porque é mais fácil de você conviver. Ela tem os mesmos gostos, ela pensa exatamente igual, querido, mas corpo de Cristo não é isso. Não é no sentido de eu ser igualzinha a Cíntia, nos mesmos gostos, na mesma personalidade, viu, Cíntia? Não. Corpo de Cristo é estar unida com você, no mesmo espírito, no mesmo sentimento, na mesma motivação, no mesmo propósito de serviço a Deus. Para engrandecermos juntos o nome do Senhor através de uma vida de santidade, de purificação e de amor. Porque o que é amar o irmão? O que é amar o próximo? A palavra do Senhor diz, nós devemos suportarmos uns aos outros em amor. É mesmo, muitas vezes, eu não concordando, entre aspas, com algum modo de ser, com algum procedimento que meu irmão tem. Se fosse eu, faria diferente. Tá, fosse eu, mas como meu irmão não sou eu não vou amá-lo somente se ele concordar com tudo, se ele gostar de tudo aquilo que eu gosto. Mas eu vou amar o meu irmão, porque ele é a imagem e semelhança de Cristo, igual a mim. Amém, meus amados? E nós precisamos uns dos outros, porque se eu fosse igualzinha a você, seria uma coisa muito enjoada, não é não? Tudo igual, nesse sentido? Não, tem que ser diferente, pois o corpo de Cristo só se encaixa quando é diferente. Se for só um braço, é corpo. Se for só uma perna, é corpo. Mas quando junta tudo, se torna um corpo. Como? Não, tem que ser só braço, tem que ser só perna, tem que ser só olho. Não, o corpo junto. Cada um cumprindo a sua função e tendo o mesmo propósito. E nesse propósito, Deus está nos chamando ao arrependimento. Cada um de nós, sem arrependimento, não há remissão de pecado. Pecados incubados, coisas da nossa vida que têm que ser retiradas, querido. Nós temos que pedir isso a Deus. Senhor, eu não aceito. Aquilo que o Espírito começa a tocar na tua vida e na minha, através da palavra, através do Espírito Santo, ele mostra em que áreas nós estamos realmente errando. E nós nos arrependemos. Nós entramos na casa do Senhor já com o coração rendido, quebrantado e contrito. Nós não chegamos aqui, cheios de nós mesmos. Não, mas eu estou certo. Mas o Senhor sabe de tudo. Não, Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Me perdoa. Eu não devia ter pensado isso. Eu não deveria ter falado isso. Muitas vezes nós nem analisamos o nosso dia, querido. Sabia que nós temos que analisar? Analisar é sondar. Senhor, o que eu fiz?
até esse momento agora, o que eu pensei, o que eu falei, o que eu senti ao espiritual, você fez isso? Começa a nos trazer a memória, não é isso? Olha, você falou isso, não devia ter falado. Olha, você pensou isso, não devia ter pensado. E você, ali na presença do Senhor, você está, Senhor, me perdoa. E eu falei aquilo que não devia ter falado para a Rita. Um exemplo, tá, Rita? Eu não devia ter falado aquilo para a Rita. Senhor da glória. Senhor, aí eu chego, né? Eu tenho que falar eu, né? Porque eu não posso falar ela não, porque senão ela vai dizer eu chego, Senhor, me perdoa. Eu falei isso, Senhor, mas em nome de Jesus me perdoa. E também, querido, se você fez alguma coisa com teu irmão e o Espírito manda, fala para você que você fez, nós temos que nosso irmão pedir perdão, né? Temos que fazer isso, porque aí você é purificado e você também liberta seu irmão de ficar preso naquela mágoa, naquele ressentimento, não é verdade? Isso é arrependimento, querido. Aí você entra para cultuar a Deus. Oh, aleluia! E quando você cultua o Senhor com o coração quebrantado e contrito, diz que juntamente entra aqui o canto de Yahvé, agora que chegou. O canto de Yahvé. Que coisa tremenda. Cadê a Janete? Não está aqui não, deve ter saído um pouquinho. Tá bom. Janete estava aqui ministrando louvor, nós ali juntos, né? Nós não sabia qual o louvor que a Janete ia ministrar. Mas ela começou, vamos cantar isso, vamos cantar, vamos. E eu li, Senhor, é isso mesmo. Quando começou a ministrar, querido, eu senti uma presença tão tremenda. Oh, aleluia. O Senhor nos envolvendo como corpo, como igreja. Queridos, louvores, né, antigos, né, sim? Louvores todos nós conhecemos. Estamos ali, nossa amada Débora hoje não pôde estar, não estava sentindo muito bem, não é isso, Tomás? Não estava sentindo muito bem? Querido, mas o canto é de Yahvé. Oh, aleluia. Quando o Senhor, ele aspira, né? Aspira, como diz ali, um incenso, um doce incenso de adoração e santidade ao Senhor. Não porque nós somos perfeitos, querido, não somos. Mas um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. E nós chegamos com esse coração na presença dele e o adoramos. A palavra do Senhor diz que ele aspira a nossa adoração. E ele manda a sua presença. E nós podemos sentir um envolver da glória do Senhor, da sua presença se manifestando no nosso meio. E eu quero dizer, querido, o Senhor quer vir numa intensidade ainda maior do que nós temos experimentado nesse tempo. Deus tem coisas tremendas para fazer no nosso meio, por causa do arrependimento e da adoração em santidade, e da palavra liberada, porque a palavra santifica, a palavra lava, amém, querido? Quando isso acontece, o corpo do Senhor é o quê? Renovado, fortalecido, revigorado, e fortalecidos e revigorados, nós temos condições de enfrentar qualquer coisa. No nome de Jesus. Você crê nisso, meus amados? Eu creio. Por isso eu não quero perder aquilo que Deus tem para a minha vida, porque eu fecho meu coração, não me arrependo, porque eu não me coloco para ser santificada pela palavra e ofereço o meu canto a Deus. Não é o meu canto, presta atenção. Não é do jeito que eu quero, não. É do jeito que Deus quer. Adoração em santidade, coração quebrantado e contrito. Aí nós entramos e oferecemos a Deus o culto verdadeiro. Amém, meus amados? E isso precisa ser restaurado a cada dia. Porque, infelizmente, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Muitas vezes nós vemos aglomeração de pessoas em determinados lugares que está fazendo tudo menos cultuar a Deus. Onde o culto se tornou um culto para si mesmo e para agradar aos outros. Mas o culto a Deus é o culto de corações quebrantados e contritos que adoram em Yahvé em santidade. Aleluia! Esse é o culto que agrada ao nosso Deus. Amém, meus amados? Então, outra atitude que temos que ter para trazer o avivamento, restabelecer o verdadeiro culto a Deus e Yahvé. Aleluia!
Agora, outra atitude muito importante que Ezequias teve. No capítulo 30. Estamos pulando algumas coisas, tá? Para não ficar muita leitura. No capítulo 30, diz que Ezequias restituiu a Páscoa em Israel. Oh, aleluia! Vamos entender o que isso tem a ver para a nossa vida, restituir a Páscoa. Páscoa aponta para quê? Para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, amém? E a coisa estava tão braba, né? Estava tão difícil a situação que o povo, né, ficou lá, o povo da nação de Judá, que eles não comemoravam nem mais a Páscoa aqui. Ele teve que restituir a Páscoa em Israel. Porque o pecado estava tão ali entranhado, eles se distanciaram tanto de Deus, que até algo que foi instituído por Deus simplesmente foi deixado de lado. E aqui diz, no capítulo 30, amém? Vamos ler juntos? Passados esses acontecimentos, Ezequias ordenou que mensageiros fossem por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, convocando-os a comparecer à casa de Yahvé em Jerusalém, para celebrarem juntos o Pessá, Páscoa, em honra de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Porquanto o rei havia chegado a um consenso com os príncipes e oficiais e toda a comunidade de Jerusalém, a fim de realizarem o sacrifício da Páscoa no segundo mês. Esse retardamento na celebração, em relação à data prescrita, deveu-se à falta de sacerdotes santificados em número suficiente, bem como o próprio povo ainda não havia conseguido se reunir todo em Jerusalém. Preste atenção, queridos, isso aqui é muito importante, tá? Diz aqui, pulando para o versículo 7, ele começa a falar, versículo 6, assim, por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá, munidos de cartas assinadas pelo rei e pelos oficiais, e proclamavam a seguinte mensagem: ó israelitas, voltai para Yahvé, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele volte a sua face para o restante de vós, que escapastes da mão dos reis da Síria. Não sejais como vossos antepassados e vossos parentes, que foram infiéis e desleais para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à destruição, como vedes claramente. Não sejais teimosos. Vamos falar junto? Não sejais teimosos. Mais uma vez, não sejais teimosos, mas sede submissos a Yahvé, o Senhor, e entrai no seu santuário, que ele próprio consagrou para sempre. Cultuai e servi ao Senhor vosso Deus, para que o fogo do juízo da sua ira se desvie de vós. Queridos, escrevi algo aqui para compartilhar com vocês. Restituir a Páscoa significa honrarmos a nosso Deus Yahvé, celebrando e valorizando o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Infelizmente, queridos, nossos dias, como aqui, o povo havia se esquecido, né? Deixaram a Páscoa, de celebrar a Páscoa. Hoje nós vemos o sacrifício de Jesus sendo muitas vezes banalizado em muitos meios cristãos, por muitos cristãos. Quando se fala sacrifício de Jesus, as pessoas se acostumaram em falar: ah, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço. E nós acostumamos com frases, não paramos, né? E meditamos e imergimos nessa realidade. Jesus Cristo se sacrificou por mim numa cruz. Pagou o preço de sangue para que eu tivesse vida e vida eterna. Eu e você precisamos valorizar esse sacrifício. De que maneira
eu e você valorizamos o sacrifício de Jesus. De verdade. É quando nós, como diz lá, não precisa abrir. Em 2 Coríntios 5, 14 e 15, diz, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Eu e você valorizamos o sacrifício de Jesus, quando nós também morremos para nós mesmos e vivemos para ele. Da mesma forma que Jesus subiu numa cruz para morrer em meu lugar e em teu lugar, nós temos que fazer isso todos os dias da nossa vida. Isso é Páscoa. A Páscoa na tua vida e na minha tem que ser todos os dias. Eu levantar, já valorizando o que Jesus fez por mim na cruz. E não aceitar que o meu eu, a minha vontade prevaleça acima da dele. Não, Senhor, eu morri para mim mesmo. Eu quero isso. Mas a tua palavra está me dizendo isso. O teu Espírito está me inclinando para fazer outra coisa. Então é isso que eu vou fazer. Porque eu estou dando valor ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando eu também determino morrer para mim mesma e viver para Ele. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Queridos, prestem atenção. Porque esses são os passos, princípios que eu e você temos que fazer se queremos ver o avivamento na nossa vida. Se não seguirmos isso de uma forma mesmo coerente, nós vamos ser assistentes do avivamento, mas não participantes. Porque vem o quê? Nós falamos, né? Purificação, não é isso? Santificar a vida, oferecer um culto verdadeiro a Deus, que Ele quer receber um culto o quê? De corações arrependidos e um culto em santidade, adoração em santidade. Estava falando, Janete, da presença do Senhor que eu senti aqui, de uma maneira tremenda, no louvor. Amém? Deus quer isso da nossa vida. O canto de Yahvé, algo que Ele receba como aroma suave as suas narinas. Em santidade, isso é uma vida que se santifica cada dia e entrando aqui, que valoriza o sacrifício de Jesus todos os dias. De que maneira valorizamos isso? Morrendo cada dia para nós mesmos e vivendo para Ele. Amém, meus amados? Vocês estão comigo? Em nome de Jesus? Você quer avivamento? Eu também quero. E o Senhor falou, segue o que está na minha palavra e vocês vão ver as minhas promessas se cumprindo em tempo recorde. Em tempo recorde. Eu creio assim, querido. Eu creio, porque a palavra do Senhor está nos revelando isso. Amém? Em nome de Jesus. Continuando aqui, algo importante. Olha o que vai acontecer. Quando eu e você nos posicionamos tendo essas atitudes, olha o que acontece. Versículo 9. Portanto, se voltardes os vossos corações para o Senhor, vossos irmãos, parentes, filhos, encontrarão benevolência, ó glória, por parte dos que os aprisionaram e os sujeitaram à escravidão. E eles retornarão para esta terra, pois Yahvé, o Senhor vosso Deus, é bom e compassivo, e não desviará o rosto de vós, se voltardes para Ele. Oh, aleluia! Queridos, quando nós entramos realmente dentro do propósito que Deus nos chamou, diz a palavra, quando nós não somos teimosos. O que é teimosia? Já viu criança teimosa? Todo mundo já viu ou já foi um dia uma criança teimosa, né? De repente, alguém que já foi um pouco teimosinha, né? Mas nós já vimos crianças teimosas, mas infelizmente é pior ainda quando existe adulto teimoso. Porque criança, você corrige, muitas vezes ela tem que fazer porque você tem autoridade, mas adulto teimoso, não. Eu estou certo, eu faço do meu jeito, e como que você vai entrar na cabeça de um adulto e modificar o modo dele agir? Você pode fazer isso? Eu não posso. Você pode? Não pode. Mas aqui Ezequias diz, por isso ele diz, pô, não sejais teimosos. Porque se vocês, povo, forem teimosos e não forem submissos, vocês vão acabar como os seus antepassados. Aqueles que perderam, como ele está falando aqui,
perderam a bênção, perderam a oportunidade de adorar o Pai, de cultuá-lo. Estavam agora sendo escravos. Escravos. Isso é, se eu não tenho Jesus, se eu não tenho Pai Yahvé como único Senhor da minha vida, quem vai ser Senhor? Quem vai ser? Não existe, querido, meio termo, não. Não existe meio termo. Ou o Pai Yahvé é o Senhor exclusivo da nossa vida, ou Satanás vai ser o Senhor da nossa vida. Ele vai dominar. Ele vai fazer de nós escravos dele. E você pensa que está na igreja, vai solucionar? Não vai solucionar. Eu estou na igreja, mas eu tenho uma aliança com Yahvé, amém? Eu tenho um compromisso de santificar a minha vida, de valorizar aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário, de me arrepender a cada dia dos pecados, aquilo que eu tenho feito, de cultuá-lo em espírito e em verdade, uma adoração em santidade. Quando isso acontece, diz aqui, quando nós oramos, oh, aleluia, quando nós testemunhamos de uma vida santa, de compromisso com Deus, a nossa família é alcançada. Os nossos parentes são alcançados, porque a promessa de Yahvé, ele diz aqui, portanto, se voltares os vossos corações para o Senhor, vossos irmãos, parentes, filhos, encontrarão benevolência. O que diz lá em Atos dos Apóstolos, querida, é a mesma coisa. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Amém? Esse crer aqui é uma palavrinha pequena, mas sabe o que engloba esse crer? Crer significa santidade na vida. Crer significa cultuar a Deus com a tua vida de adoração em santidade e arrependimento. Crer significa um coração quebrantado e contrito e aliançado com Ele, em compromisso com Ele, para morrer para nós mesmos a cada dia e vivermos para Ele todos os dias. Amém, querido? Isso é crer. E quando eu estou nessa linha, diz a palavra, aqueles da nossa família que se encontram escravos, o Senhor diz, vou trazer para a minha casa, vou trazer para a minha presença. Amém? Não é assim, Mauri? É assim, porque nós precisamos crer nisso. E o Senhor vai fazer, porque a promessa dele não diz, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, aí você vê o teu parente, seu filho, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus sobrinhos, numa situação, Senhor, não vejo mudança, mas é igual ao filme, né? Todo mundo falava, não tem mais jeito, não precisa plantar, a terra é muito seca, mas o que o fazendeiro falava? Eu vou plantar, eu vou colher. No tempo certo, Deus vai dar, Deus vai mandar, eu vou colher. Independente do que ele via, a visão dele estava na promessa. A visão dele estava na promessa. Querido, não tire a visão da promessa. Fique com a visão na promessa, mas se posicione de acordo com a promessa. Crer implica tudo isso. Santidade, arrependimento, submissão, obediência, compromisso. E Deus vai alcançar os nossos para Ele. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. E aqui no 12, outra coisa importantíssima, no versículo 12, olha o que diz. Diz assim, por outro lado, em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, concedendo-lhe senso de unidade. Preste atenção nisso. Senso de unidade de pensamento, para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Queridos, quando diz aqui no versículo 12, por outro lado, em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo. Sabe o que é essa mão de Deus aqui? O avivamento chegou. A nação de Judá estava distante de Deus. Ezequias entra e começa a ter atitudes e chama o povo para agir junto com ele, no mesmo espírito. Diz aqui que a mão de Deus esteve sobre o povo, concedendo o quê? Senso de unidade, de pensamento, para executarem o que o rei e seus oficiais
havia ordenado de acordo com a palavra do Senhor. Eu amo esse salmo, né? Muito conhecido nosso. Salmo 133. Vocês conhecem de cor? Conhece? Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e vai o quê? Até as orlas das suas vestes. E ali o Senhor vai ordenar a sua bênção. Oh, aleluia! Queridos, na unidade, a bênção do Senhor se estabelece. Queridos, eu sinto isso. Deus tem feito uma obra tremenda na nossa igreja. Oh, aleluia! Eu tenho sentido isso a cada dia. Eu sei que Deus vai fazer muito mais. Porque aqui diz, querido, quando a mão do Senhor vem, de uma forma, mas isso precisa começar em certo? Quando eu abro meu coração e eu me posiciono, o que vai acontecer? Eu vou começar a influenciar aquele que está do meu lado, não é assim? Posicionados, você influencia aquele que está do teu lado. E você puxa aquele que abre o coração. Vem junto, não vem? Vem, mas vem sim. Se abrir o coração, vem junto. E quando vem junto, o Senhor olha, tão do jeito que eu quero. Então a minha mão vai vir sobre. E eu vou fazer agora a minha vontade através dele. Amém, meus amados? Eu creio nisso em nome de Jesus. Agora preste atenção. Algo muito importante. No capítulo 31, nós vimos aqui os posicionamentos. Amém? O primeiro foi a purificação do templo. Depois o quê? Estabelecer o verdadeiro culto a Deus. Amém? Vocês estão comigo? Mesmo aqueles que não estão anotando, mas preste atenção. Depois o quê? Restituir a Páscoa significa o quê? Valorizar o sacrifício de Jesus por nós, amém? E a quarta atitude que eu e você temos que ter, destruir todos os ídolos da nossa vida. Porque às vezes eu tenho posicionamentos corretos, né? Eu procuro, né, estar ali buscando o Senhor, adorar o Senhor, estar em unidade, mas o Senhor diz, não aceito dividir o meu senhorinho com nada nem ninguém. Olha o que diz aqui no capítulo 31, versículo 1, segundo Crônicas, tá? Diz assim, assim que os dias dedicados à celebração e aos festejos passaram, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, despedaçaram as estátuas pagãs, cortaram e derrubaram os postes ídolos, e destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, e em Efraim e Manassés. Logo depois de haverem derribado todos os altares pagãos, retornaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Oh, aleluia! Queridos, Deus tem feito coisas tremendas na nossa vida, não tem? Mas o Senhor me chamou a atenção para esse versículo aqui. Postes ídolos. Aí você vai dizer, minha irmã, isso é lá naquela época, que o povo, né, adorava lá os ídolos, colocava as imagens ali. Não, querido. Muitas das vezes nós temos postes ídolos na nossa vida, que estão em altares na nossa alma, e nós nem sabemos que estão lá. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida é um poste ídolo. Tudo aquilo que você valoriza mais do que Deus na tua vida é um poste ídolo. Muitas das vezes, a nossa vontade é um poste ídolo. Muitas das vezes, uma pessoa é um poste ídolo na nossa vida. Muitas das vezes, querido, uma coisa, um objeto é um poste ídolo na nossa vida. Ah, eu não fico sem isso. Não, não fico sem. É um poste ídolo. Se você não pode ficar sem uma coisa, aquilo te domina. É um poste ídolo. Uma pessoa, não. Aí você está ali servindo ao Senhor, e se a pessoa, muitas vezes, ela está ali, meio lá, meio cá, e você tem muita consideração com aquela pessoa, e aquela pessoa te desvia, ou começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor, você se deixa influenciar por aquela pessoa, ela é um poste ídolo na tua vida. Porque ela está te influenciando. Mesmo você sabendo que ela está errada, mas porque você a considera tanto, você acaba entrando no mesmo erro dela. Ela é um poste ídolo. A nossa vontade, muitas vezes, é um poste ídolo.
nós queremos uma coisa, nós entramos naquele rumo, não, Senhor, é o que eu quero. O Senhor tem que abençoar a minha decisão. Aquela tua vontade é um poste ídolo. Mas o Senhor diz aqui, e eles fizeram, eles foram lá e destruíram todos os postes ídolos. Depois de santificar a vida, de restaurar o culto, amém? De estar ali oferecendo a Deus uma adoração, né? O culto, o canto a Yahvé, o arrependimento, estarem ali submissos, eles não, agora eu tenho que ir lá na minha casa e verificar onde estão os ídolos para que sejam todos destruídos, porque o senhorio na nossa vida só pode ser de um só, o nosso Pai Yahvé. Ele é o único Senhor, é aquele que manda, que comanda, que rege, e nada nem ninguém pode estar no lugar dele na nossa vida. Amém, meus amados? Eu posso amar minha família, eu posso amar meus irmãos, mas se Deus determina para a minha vida algo, eu não vou olhar para a família, eu não vou olhar para amigo, eu não vou olhar para nada nem para ninguém. Eu vou obedecer ao meu Deus, porque a salvação vem dele, tudo que eu preciso está nele. Então é a ele que eu devo obedecer. Amém, meus amados? Em nome de Jesus, glória a Deus por isso. Agora vamos entrar rapidamente. Eu preciso ler isso, porque eu ia parar aqui, porque a mensagem, eu estava em casa, né? Num conflito. A mensagem que Deus me deu foi até aqui. Quando chegou hoje de manhã, né? Vamos ler agora o 20 e 21 do versículo. Mas quando chegou hoje de manhã, o Senhor me mostrou algo. Eu acordei mais cedo do que a Rita, né? Eu acordei mais cedo. Aí, quando eu abri a Bíblia, eu falei, Senhor, mas eu já ministrei essa palavra aqui sobre Senaqueribe. O Senhor falou, vai falar sobre Senaqueribe, porque é a situação no Brasil hoje. Eu falei, Senhor, o que é isso? Então o Senhor vai me dar agora. O Senhor começou a me dar coisas no meu coração, queridos, eu preciso falar com vocês, amém? Que horas são? Me perdoe, mas eu vou falar o que Deus mandou. Entendeu? Porque nós temos que sair daqui conscientes do momento que nós estamos vivendo. Algum tempo atrás, até a gente começou sobre isso, né, Janete? Deus me deu algo aqui para compartilhar com os irmãos sobre a rainha Esther. Na época antes das eleições, não é verdade? E algo que Deus falou muito forte no meu coração, eu compartilhei com os irmãos dentro da situação que nós estávamos vivendo naquele momento, e Deus começa a mostrar para mim agora, olha, o espírito que se levantou contra a nação brasileira foi o espírito de Senaqueribe. E dentro de tudo que nós estamos falando como igreja, nós estamos falando o quê? Né? Atitudes que levam à vinda do avivamento, é isso que nós estamos falando? Atitudes que levam, que provocam o avivamento, que é Deus que manda. O Senhor diz, chegou o momento de uma igreja posicionada entrar na guerra, porque eu vou à frente de vocês. Eu estou na frente de vocês. De uma igreja posicionada. Amém? E aqui no versículo 20 e 21, do 2 Crônicas 31, olha o que diz. Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom e justo, reto. Essa chuva é profética, hein? É profética, hein? Fez o que era bom e justo, reto, verdadeiro diante de Yahvé. Amém? Está disposto a isso? Amém, Leninha? Vamos junto, Leninha, em nome de Jesus, fazer o que é justo, reto e bom, verdadeiro diante de Yahvé, o Senhor seu Deus, em toda obra, preste atenção, que empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à Torá, à lei e aos mandamentos. Ezequias buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Amém, querido? Então é buscar a Deus e trabalhar. Buscar a Deus e trabalhar na nossa vida, de todo o nosso coração, santificando, submetendo, amém? Se arrependendo, servindo, né? Assim, Mauri, como o Mauri falou, eu quero ser usado para alcançar mais pessoas, servindo ao Senhor de todo o coração. Diz aqui que Ezequias fez isso, trabalhou, e Deus o prosperou em tudo, amém, queridos? Em nome de Jesus. Mas quando isso acontece, nós enfurecemos Satanás,
no nível que nós somos levados de unção, a batalha vem nesse nível. Ele começa a vir no nível que você está subindo em nível, amém? Nós estamos subindo em nível, estamos sim. Estamos subindo, sem retorno, amém? Sem retorno, estamos subindo no nível. Nisso, levanta lá o quê? Filho das trevas. Aqui no caso, Senaqueribe representa Satanás. E ele não admite. Olha o que diz aqui, no 32, 1. Vamos juntos, amém? Estão comigo? Então fica ligado, amém? Passados esses acontecimentos históricos, e tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-las. Assim que Ezequias percebeu, preste atenção a esse perceber, que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, buscou o conselho de seus príncipes, oficiais e comandantes do exército, sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles o ajudaram. Oh, aleluia. Queridos, em nome de Jesus, nós estamos vivendo esse tempo. Como igreja, Deus nos levantou, nos uniu, para que houvesse a redenção da nação brasileira. Não é assim? Nós sabemos que foi Deus que fez essa obra no Brasil, amém? Foi Deus que fez. Para que houvesse o quê? Uma limpeza. Presta atenção, eu falei que há um paralelo da igreja com a nação brasileira, certo? Que Deus tem dado. Começou uma limpeza na nação brasileira. Deus levanta, uma força chamada Lava Jato. Não foi por homens que foi levantada, foi por Deus. Deus move na terra através dos homens, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deus começa a mover. Deus levanta um homem. Perfeito não. Não é perfeito, mas Deus pegou ele. Colocou lá um homem que ninguém esperava que estivesse aonde está. Pegou esse homem e colocou. Assim, nós como igreja, presta atenção, nós somos Ezequias. Sabe o que quer dizer a palavra Ezequias? Yahvé é a minha força. Ezequias significa Yahvé é a minha força. Nós falamos que a redenção do Brasil passa pela igreja. Mas Deus vai usar os homens que Ele quiser para fazer o que Ele tem para fazer. A nossa posição é estarmos percebendo o que Deus quer de nós como igreja. A maneira de agir, se posicionar, de orar. O que Deus vai requerer de nós como igreja para que as coisas continuem acontecendo. Se levantou nesse tempo. Você está sentindo isso? Um levante? Está vendo um levante, não está? Está vendo. Porque começou uma obra de avivamento para trazer algo tremendo para a nação. Porque nós estamos pensando, sobre a igreja. Sim, sobre a igreja. Sobre a igreja para alcançar uma nação. Porque Deus tem promessa redentiva com a nação. Amém, querido? Deus começa a fazer um mover. De repente borbulhou. Senaqueribe, no seu espírito, diz: vou invadir. Nós temos ouvido até de pessoas dizendo: vou invadir. Vou invadir a Amazônia, vou tomar conta, porque já que não estamos dando conta, vou invadir para resolver o problema. Queridos, o que Ezequias fez? Ele buscou conselho. E ele foi o quê? Fechar as fontes que alimentavam o inimigo. Fecha as fontes. Sabe a maneira que eu e você fechamos as fontes para não alimentar o inimigo?
quando nós fechamos a nossa boca e não falamos coisa que não devemos falar. Quando nós abrimos nossa boca para profetizar sobre a nação e sobre as autoridades. Quando nós determinamos orar e clamar pela nação incessantemente, porque nós fizemos isso muito antes das eleições, mas nós não podemos parar agora. Não, está tudo resolvido. Não, agora tem que ser mais intenso. O jejum precisa ser mais intenso ainda. Porque nós estamos agora numa batalha de nível superior à que enfrentamos antes. Porque o nosso nível cresceu. Porque Deus levou a esse crescimento. Amém? E aqui diz que ele falou, vamos fechar as fontes. E no 5, olha, presta atenção, querido. Vamos comigo, em nome de Jesus. Em seguida, com grande zelo. Não é de qualquer maneira. É com grande zelo e dedicação. Restaurou todos os trechos quebrados do muro, construiu torres de vigia. Olha a vigilância aqui, está vendo? Edificou também outro muro do lado de fora do primeiro, reforçou a Milo, o aterro da cidade de Davi, mandou ainda produzir grande quantidade de lanças e escudos. O que ele está fazendo? Se preparando para a guerra. Queridos, em nome de Jesus, vamos deixar de ser meninos. O Senhor está nos chamando para nos transformar em soldados. Se é guerra, o Senhor quer uma igreja posicionada como soldados. O que o soldado faz? Ele vigia. Porque ele sabe, se ele não vigiar, ele morre. O que o soldado faz? Ele se arma até os dentes. Porque ele sabe que para uma guerra, ele não pode ir somente com a mente dele inteligente. Ele tem que ir com as armas necessárias para vencer. E uma coisa fundamental, ele precisa estar junto com os outros. Não adianta eu querer enfrentar um exército isoladamente. Eu tenho que me ajuntar com o meu batalhão. Estão entendendo isso? Nós temos que estar juntos como igreja. Um exército não é formado por um soldado. Um exército é formado por um corpo. Juntos, amém. Nós falamos sobre isso. Juntos, no mesmo espírito, no mesmo sentimento, no mesmo propósito. Amém, meus amados? E aqui ele estava se armando até os dentes. E ele disse para o povo, olha o que ele disse no versículo 7. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército. Pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Amém, querido? Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé. Aleluia! O Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo, naquele mesmo momento, se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Oh, aleluia! Mas aconteceu, diante desse posicionamento, Senaqueribe se ofende. Ficou ofendido. Eu nunca vi na minha vida, né, nesse meu tempo, né, o Brasil chamar tanta atenção como nos nossos dias. Europa, na América, na Ásia, vocês estão assistindo isso? O mundo se voltou para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil começou a se posicionar. Deus começou a levantar a nação brasileira. Porque a igreja entrou em cena. Preste atenção nisso. Eu e você temos parte nisso. Temos um compromisso com Deus. Amém? Se temos aliança com Deus, nós também temos o compromisso de fazer aquilo que Ele nos manda fazer. E aqui diz que Senaqueribe ficou ofendido. Quando Ezequias
se levanta juntamente com o povo e fecha o quê? Fecha as brechas que alimentavam. Porque a grande questão é porque foi fechada brechas, coisas que estavam alimentando os estrangeiros. E hoje foi fechada a torneira, não estão se conformando. Porque se fechou a torneira, e muitos que estavam explorando o Brasil agora não podem mais explorar. Então, fechou-se a torneira, e eles não estão inconformados. Não, peraí, não pode isso. Não pode. Tenho que continuar a desfrutar das riquezas daquele lugar. Senaqueribe se levanta. E diz aqui no versículo 9: mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, todo o seu exército movimentava-se com o objetivo de sitiar a cidade de Laquis, mandou oficiais em Jerusalém com a seguinte advertência. Não é isso que temos ouvido? Advertindo. Olha, se não fizer alguma coisa, vou dominar. Com a seguinte advertência a Ezequias e a todo o povo de Judá que habitava nessas terras. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que depositais a vossa confiança? Para vos deixar de cercar em Jerusalém? Ora, quando Ezequias promete, lembre-se que Ezequias significa o quê? Yahvé é a vossa força. Ezequias representa a igreja. E nós, como igreja, temos profetizado o quê? Que o Brasil é do Senhor Jesus. E Senaqueribe começa falando, olha só. Ora, quando Ezequias promete, Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está simplesmente enganando, a fim de deixá-los morrer de fome e de sede. E não foi esse mesmo Ezequias que destruiu os altares desse Deus, ordenando a Judá e Jerusalém: diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele oferecereis vossos perfumes, queimados como incenso sagrado. Senaqueribe começou a jogar em rosto o pecado que Ezequias havia feito anteriormente. Para querer paralisar uma igreja posicionada, Satanás vai começar a vir com mentiras e dizer que você não pode porque você não tem condições. Você já fez tanta coisa errada, quem é você para se posicionar assim? Não é assim que o inimigo faz? Ele começa a dizer que você e eu não temos condições de herdar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele começa com mentiras. E assim ele disse para o povo: não foi esse mesmo Ezequias que destruiu os altares desse Deus, ordenando a Judá e Jerusalém: diante de um único altar vos prostrareis e sobre ele oferecereis vossos perfumes, queimados como incenso sagrado? Não sabeis vós o que eu e meus antepassados fizemos a todos os povos das terras? Porventura, alguma vez os deuses daquelas nações tiveram força para livrar a sua gente das minhas mãos? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Sendo assim, como então vosso Deus poderia livrar-vos das minhas mãos? Portanto, não vos deixeis iludir por Ezequias. Que esse sujeito não vos engane dessa maneira. Não lhe deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, teve poder para livrar seu povo dos meus exércitos, nem das mãos de meus antepassados. Vosso Deus tampouco vos conseguirá livrar das minhas garras. Os oficiais de Senaqueribe esbravejaram, ainda mais impropérios, contra Yahvé, o Senhor Deus, e contra o rei Ezequias, seu servo. Senaqueribe ainda escreveu cartas para blasfemar por escrito de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, para falar contra ele, desafiando, assim como os deuses dos povos das outras nações,
não puderam livrar o povo deles das minhas mãos. Da mesma maneira, o Deus de Ezequias não livrará a sua gente das minhas garras. Em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, com o objetivo de os atemorizar e os desesperar, e com isso conquistarem toda a cidade. Vocês têm visto isso na nação? As nações inteiras se levantaram contra o Brasil e o sistema que está sendo levantado, porque Deus está fazendo uma obra de purificação para um propósito. Deus não perde o controle de nada. E Senaqueribe aqui levantou-se para o quê? Bradar e para atemorizar e desesperar aqueles que estavam aqui já posicionados com Ezequias. O que ele está querendo fazer? Estão querendo trazer o povo brasileiro para que eles tenham uma visão deturpada da situação, e aquilo que a igreja gerou, preste atenção nisso, em oração, eles começarem, a nação como um todo, a duvidar daquilo que Deus começou a fazer, e começarem o que? A se afastar do propósito. Mas o que acontece, querido? Como eu falei anteriormente, ele, Senaqueribe, encontrou um Ezequias indesistível. Como diz nossa querida irmã, pastora Ludmila Ferber. Ela sempre falou essa palavra, né? Nós temos que ser pessoas indesistíveis. Você é uma pessoa indesistível? Você não desiste nunca. Nós temos que ser assim, sim, querida, em nome de Jesus. No que diz respeito às promessas de Deus, nós temos que ser assim. Nunca desistir como aquele fazendeiro, amém? Amém, Selene? Nunca desistir. E aqui entra o que eu e você temos que fazer nesse tempo. Versículo 20. Olha o que nos diz a palavra. Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias, amém, querido? O rei Ezequias, que significa aquele que tem autoridade. E o profeta significa o quê? Aquele que profetiza os oráculos de Deus. Preste atenção nisso. A unção de autoridade e profética está sobre a igreja. O Senhor nos deu autoridade para abrir e para fechar. Viu, irmã Ilza? O Senhor nos deu autoridade. O Senhor está falando que é hora de nós usarmos a autoridade que nos foi delegada por Yahvé. Autoridade de abrir, de fechar. E a unção profética. Ezequias não foi simplesmente sozinho. Ele pegou Isaías. Isaías era o quê? O profeta de Yahvé. E juntos nessa unção, o que eles fizeram? Clamaram em oração a Deus nos céus. Oh, aleluia! Eles não ficaram assim, de braços cruzados, vendo as coisas acontecerem. Eu já fiz o que tinha que fazer, agora vou entregar. Não, eles se posicionaram. Peraí. Junto com o profeta, eles ficaram juntos. E no 21, então, preste atenção, então, Deus age mediante o teu posicionamento e o meu. Então, Yahvé, o Senhor, enviou um anjo, fala assim, um anjo, enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, oh, aleluia, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que esse bateu em retirada para as suas terras, sob profundo sentimento de derrota e vergonha. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo do seu Deus, oh glória a Deus, alguns de seus próprios filhos
investiram contra ele e o assassinaram ao fio da espada. Queridos, quando eu e você nos levantamos posicionados em Deus, e mesmo olhando as circunstâncias, nós não ficamos de braços cruzados e desistimos porque isso não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver. O Brasil é do Senhor Jesus. Nós temos aprendido isso por direito de criação e por direito de redenção. Somos nós que temos que nos levantar nesse tempo, posicionados numa unção de autoridade, numa unção profética, abrir a nossa boca para profetizar e não para falar palavras de maldição, não palavras de dúvida como nós vimos aqui no vídeo, não palavras de incredulidade, porque existe uma situação que você vê que você, mas não sabia que era assim. Queridos, nós estamos em guerra. Os homens falham, mas Deus nunca falha. E o que Deus promete, Ele cumpre. Mas aqui diz que, então, quando Ezequias entra, posicionado, pega o profeta Isaías, começam a clamar, Deus envia um anjo, oh aleluia, e destrói todo o exército de Senaqueribe. E Senaqueribe, no próprio arraial dele, na sua casa, é completamente destruído. Os inimigos da igreja, os inimigos do Brasil, o espírito de Senaqueribe não vai prevalecer contra a igreja e contra a nação brasileira. Porque eu e você estamos de pé, amém, querido? Porque o Senhor nos posicionou, o Senhor nos chamou como igreja. E nós não vamos nos demover da posição no qual fomos chamados. O avivamento está chegando. O avivamento está perto, porque nós estamos nos posicionando. A nação brasileira está prestes, oh aleluia, a participar do maior avivamento que já houve na face da terra. Em várias épocas nós vimos, vários avivamentos acontecendo, como muitas vezes a apóstola sempre fala aqui, a apóstola Raquel, a apóstola Valnice sempre nos ensinando. Mas nós sabemos que antes da última colheita, nós falávamos sobre o avivamento antes da colheita, não é assim? Antes da última colheita, o Senhor está puxando o seu povo, puxando a sua igreja para uma adoração em santidade, para o coração quebrantado e contrito, para o culto agradável a Yahvé, não aos homens, mas a Yahvé, para a submissão completa à vontade dele. E quando isso acontece, Senaqueribe se levanta, mas nós também estamos de pé. Amém, meus amados? Posicionados para dizer que o Brasil tem dono e pertence ao Senhor Jesus. E Satanás, com seus adeptos, não vai entrar na terra que o Senhor nos deu para conquistar. Porque Ele já nos deu nas nossas mãos e nós tomamos posse de tudo aquilo que é nosso por herança. Amém, queridos? Vamos ficar de pé nesse momento? Em nome de Jesus.